Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Mais uma vez estamos aí no podcast do Minotti com o excelentíssimo professor Cruz, que está nos dando uma masterclass sobre avaliador do PNQ, sobre o próprio PNQ que ele vai falar hoje, da história de onde tudo começou lá depois da Segunda Guerra com Deming. Olha, tá sensacional esse bate-papo. E hoje o professor vai focar mesmo no Prêmio Nacional da Qualidade, nos seus fundamentos, nos seus critérios, nas suas ferramentas, enfim. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência e por compartilhar conosco esse conhecimento riquíssimo e valioso. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Minotti. Agradeço aí a apresentação e vamos em frente. Vamos tentar falar um pouquinho para o nosso pessoal que está na angústia de receber essas informações. Então, vamos passar hoje o que tem realmente dentro do tal do PNQ. Vamos pegar aquela caixa preta e vamos tentar colocar de forma leve, de forma tranquila, para que todos entendam. E o nosso objetivo básico é, ou algum aluno ou alguma pessoa tem interesse em ser avaliador, nós já passamos como se faz. E se tem alguma empresa, se tem algum empresário que tem a necessidade de trazer esse prêmio, de tirar esse prêmio para a organização dele, também ele pode saber agora como é que ele processa, como é que ele vai buscar essa informação. Legal. Mas o nosso objetivo é tentar dar o máximo de informações que existem lá dentro para a gente começar a perceber a importância de a gente estar à frente de um projeto dentro da organização, onde vai estar o PNQ como linha de trabalho, como um planejamento estratégico da organização. Eu estou entrando dentro do planejamento estratégico da organização via PNQ. Então, dentro dessa condição, a gente tem que ficar se movimentando, tem que ficar aprendendo, tem que ficar entrando na operação de melhoria contínua a cada momento. Quer dizer, não adianta eu entrar dentro do PNQ, tentar montar uma vez e, de repente, eu deixar de melhorar. Estagnar. Eu não posso estagnar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar mais informações, eu tenho que estar motivando meus funcionários a fazer isso, e a empresa vai tendo os seus benefícios, ela vai tendo mais clientes, ela vai conseguindo fortalecer os funcionários, os funcionários vão estar conscientes que tem que dar um resultado para sobrar também alguma coisinha para eles, e assim a coisa vai estar acontecendo. Então, a primeira coisa que eu queria passar em cima do PNQ, que a gente vai encontrar lá dentro, e que há muito tempo está nessa condição, e também a cada melhora, a cada momento, está se criando dentro do PNQ novas ferramentas. Então, eu vou dar mais ou menos uma visão do que a gente pode encontrar de ferramentas dentro de uma análise para colocar dentro daquele manual que nós vamos ter que preparar para o PNQ, para que vá um avaliador avaliar aquilo que a empresa está falando. Então, vamos lá. O que a gente pode estar conseguindo achar dentro das ferramentas necessárias e que lá dentro está se pedindo? Dentro de um processo gerencial, nós vamos ter planejamento, posicionamento estratégico, definição do modelo de negócio. Dentro dessa condição, eu posso estar e tenho que usar e tenho que estar fazendo uma menção e de que forma que eu estou trabalhando isso, de que forma que eu estou apresentando essa ferramenta para os meus funcionários e como é que os meus funcionários vão estar trabalhando em cima dessas ferramentas e que resultado eles vão conseguir trazer. Então, eles vão estar mexendo nos indicadores e a coisa está melhorando. Por exemplo, nós temos aqui uma ferramenta chamada BSC, o Balance Scorecard. Sim. Essa ferramenta é importantíssima dentro da organização, porque ela consegue aliar o resultado da empresa com a melhoria contínua também dos funcionários. E aí o funcionário, sabendo qual é a decisão estratégica da organização e ele está encaixado dentro do BSC,
tudo aquilo que ele fizer em relação a essa ferramenta, ele vai estar indicando. Por exemplo, a empresa quer fazer uma exportação e, de repente, ela está no mercado nacional, ela vai para o mercado internacional. E, de repente, eu vou precisar, dentro desse BSC, que o departamento de vendas trabalhe em cima disso para treinar os funcionários. Quer dizer, daqui a um ano eu estou no mercado internacional. Eu tenho gente treinada que fez um inglês, que consegue falar um francês, que consegue falar a língua daquele país, para conseguir trazer os nossos pedidos? Tem, legal. Ou então eu vou me preparar, eu tenho um ano, eu vou me preparar. Tá, em quanto tempo você vai fazer esse curso? Eu vou fazer esse curso em X tempo. Legal. Quando ele conseguir fazer o curso, pegar o diploma, ele vai passar diretamente para o pessoal de recursos humanos, ele vai colocar na ficha dele e automaticamente, na hora que chegar uma análise do gerente com o funcionário, o que você fez para a empresa nesse ano? Eu fiz isso, ok. Então tá, eu estou avisando lá que nós vamos te dar X% no teu salário de presente porque você fez isso. Olha que interessante, mestre. Pessoal, essa ferramenta ela é fundamental dentro do PNQ. E para aqueles que ainda não tiveram um contato com o Balance Scorecard, ele foi lançado por Kaplan e Norton em 1997 no livro Estratégia em Ação, Balance Scorecard. Ele é formado por 4 perspectivas básicas, sendo a base aprendizado e crescimento, que vai trabalhar a parte de qualidade de vida, de treinamento dos funcionários, toda aquela parte que envolve os benefícios, né, e a condição de trabalho, segurança e saúde ocupacional. Você vai ter o terceiro pilar, que são os processos internos. Então, dentro da empresa, envolvendo todos os setores, você vai ter processos em andamento. Esses processos vão ser reavaliados e colocados na prática da melhor forma, junto com o Balance Scorecard. No segundo pilar, você vai ter o cliente e mercado, e aí vai exatamente ao encontro do que o mestre citou, você vai estudar o seu cliente, sendo ele lá fora, né, um novo mercado, uma nova estratégia com necessidades de adaptação da língua, adaptação também de uma nova moeda corrente. Provavelmente você vai trabalhar em dólar, se você estiver trabalhando na parte que envolve a América ou a Ásia, ou vai trabalhar em euro, se estiver na zona do euro mesmo, na Europa. E você tem, por fim, o primeiro pilar do Balance Scorecard, que é o equilíbrio orçamentário na perspectiva financeira. Então, ao você conseguir enxergar essas 4 perspectivas do Balance Scorecard, seja ela financeira, cliente, mercado, processos internos e aprendizado e crescimento, você consegue trazer para a estratégia da empresa um mapa, né, que eles chamam de scorecard, um mapa de indicadores que você pode acompanhar e melhorar continuamente. Então, para você que não teve contato, vai atrás. Estratégia em ação, Kaplan e Norton. Desculpa, mestre, eu quis falar isso aí para o pessoal pegar aqui a linha do raciocínio. Eu acho que é importantíssimo isso, essa complementação, porque começa a perceber que isso está no PNQ. E também tem que estar sendo utilizado nas grandes organizações. Exato. Porque é uma forma de as organizações também conseguirem estabelecer uma relação do funcionário com o objetivo principal da organização. Então, isso aí fica totalmente amarrado e, no final, existe o seu prêmio de participação. O que eu fiz para a organização? Eu fiz isso para a organização e ganhei isso da organização. Quer dizer, é muito legal isso. Uma outra ferramenta que tem dentro desse primeiro estágio é o modelo Canvas, quer dizer, é uma ferramenta que está se praticando nova, atual, que está se falando, o Scrum também, quer dizer, o tal do Kanban, é uma Sim. série de ferramentas que está sendo criadas agora dentro desse esquema do 4.0, 5.0, e que está dentro do conceito PNQ. Sim. Eu tenho que estar trabalhando com essa ferramenta. Uma outra visão é a análise SWOT, que a gente está sempre trabalhando no PNQ. Quer dizer, eu vou montar minha organização, percebo então, se eu estou montando a minha organização estruturado dentro de um PNQ, praticamente eu tenho tudo o que devo fazer, eu tenho tudo o que deve ser montado e eu tenho que ter um acompanhamento. Alguém tem que olhar isso, alguém tem que estar checando dentro da organização.
as 5 forças de Porter, quer dizer, aquele pessoal de marketing, eles vão estar muito felizes na hora que ele começa a perceber que tem isso. E ele tem que fazer com que isso surta resultado para a organização. Que seja aplicável, né? Que seja aplicável. Exatamente. Nós estamos trazendo conhecimento, por exemplo, o planejamento estratégico de Igor Ansoff, lá na década de 60, quando ele falou da SWOT, que são a análise dos pontos fortes, pontos fracos, as fraquezas e as oportunidades, que a empresa tem que trabalhar estrategicamente antes de dar o passo da prática. Aí vem o Porter, que vai olhar para a empresa na parte de fora. Então, as 5 forças de Porter, que são os substitutos de mercado, que são os novos entrantes, que são o poder de barganha de fornecedores e poder de barganha com os clientes, e você também tem a rivalidade entre esses concorrentes. Essas forças estão inerentes e a todo momento se encontrando no mercado competitivo, que é o que nós nos encontramos. Isso lá em 1982, quando ele lançou o livro de estratégia competitiva. Imagina hoje, mestre. E agora você começa a perceber o quão importante é um PNQ. O que as empresas têm que fazer para acompanhar esse raciocínio. Exato. E dentro do PNQ, existem cabeças pensantes que a cada instante está modificando o sistema, a cada instante está colocando uma ferramenta nova, a cada instante está melhorando a administração de empresas focado em cima desse trabalho. Quer dizer, se eu já estou fazendo administração de empresas que já tem uma série de ferramentas, que ao longo dos 4 anos que nós frequentamos uma universidade, nós estamos vendo essas ferramentas, um pedaço aqui, um pedaço ali, outro pedaço lá, nós vamos ter tudo isso concentrado dentro do PNQ. Então, é um aprendizado contínuo que nós vamos ter, quer dizer, vai melhorar em muito o nosso currículo de administrador de empresas. Com certeza. E adivinha quem que me apresentou o primeiro planejamento estratégico que eu vi na minha vida, professor? Chuta quem mostrou para mim. Quem foi? Não sei. Professor Demésio Carvalho de Souza. Demésio. Tinha que ser um avaliador do Prêmio Nacional da Qualidade para ensinar um contador e um especialista em finanças a trabalhar o planejamento estratégico. Foi a primeira vez que eu vi, professor, o planejamento estratégico sair do papel. Então, fica aqui mais uma vez a minha menção honrosa ao meu irmão, ao professor mestre em engenharia da produção, Demésio Carvalho de Souza, que me mostrou que isso é prático, não é só livro, não é só papel, não. Não, tem que ser prático. Eu participei de uma série de envolvimentos em organizações no planejamento estratégico. Nós entramos uma vez numa fábrica de móveis em Araras. Eu fui trabalhar lá um período com uns amigos que foram para lá para reestruturar a organização, e o primeiro trabalho que nós fizemos foi um planejamento estratégico. Praticamente, nós desconhecemos tudo o que estava acontecendo na empresa até então. E, a partir daquele momento, nós traçamos a nossa meta. O que nós vamos fazer? Por onde nós vamos crescer? Quem serão as pessoas que vão tocar? E, a partir daí, fizemos um orçamento junto. O que nós vamos gastar para conseguir montar tudo isso? O que nós vamos gastar no mês de janeiro, fevereiro, março? Quer dizer, todo um planejamento montado e as obrigações que cada um deveria ter. E cada um começou a acompanhar. Tem que ver o resultado da organização com um curto espaço de tempo. E assim, em todas as organizações que eu entrava, a gente era obrigado a estar fazendo esse trabalho. E o planejamento estratégico é muito importante. Depois, na gestão de produção, as ferramentas que aparecem é o Kanban, a produção enxuta, que é do Lean Production, e também o sistema Toyota de produção. Quer dizer, dentro da gestão de produção. Então, veja, existe um forte envolvimento entre aquilo que nós falamos do Deming, no momento que ele começa a posicionar a Toyota, começa a brilhar a Toyota, e ele começa a expandir para o PNQ, perceba que realmente continua no âmago do PNQ o tal do sistema Toyota. Quer dizer, é muito importante essa visão. Quer dizer, são ferramentas históricas que até então está dentro do processo, e nós somos obrigados a estar nos atualizando, né? Essa produção enxuta, a produção mais limpa, o Lean Manufacturing, Lean Production, ele
transformou ou melhorou o PDCA lá de trás do DEME, que é o Planejamento, Desenvolvimento, Controle em Ação, em Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Aprendizado. Ficou agora o PDCL, com o L sendo Learning. Ele fez esse improve, essa melhoria no PDCA, justamente nessa época do Lean Production, Lean Manufacturing da Toyota. E veja, uma organização, ela é obrigada a aprender. Se uma organização não aprende, padece. Existe um livro do Peter Senge que ele fala da quinta disciplina. E essa última disciplina que ele fala é exatamente aquela empresa que aprende. Quer dizer, eu estou trabalhando, eu estou discutindo com os meus funcionários, eu estou pegando os departamentos, no fim do mês eu estou colocando em reunião dentro de uma sala, cada um está fazendo a crítica do seu departamento, sim, automaticamente tem o vizinho que está ouvindo aquelas críticas, ele também vai fazer uma crítica do departamento dele, todos vão estar dizendo dos problemas que tiveram durante o mês e todos vão estar sabendo de que forma que aquela pessoa resolveu o problema dele. Quem sabe passa no meu departamento algum problema semelhante, eu vou pegar aquela técnica dele, eu vou pedir para ele me ajudar a resolver. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que a empresa inteira aprenda. E se não tiver uma empresa que não quer aprender, ela não está no lugar dela, ela não pode estar convivendo nessa situação. Ela tem que realmente estar buscando melhoria contínua, que é o nosso tema, né? Essa quinta disciplina do Senge, ela deu o início, né, o start da ideia dela, promoveu o critério 9, que eles inicialmente colocaram como optativo, que é o guia de autoavaliação do modelo de excelência da gestão. Então, após o 8º critério, que era informação e conhecimento, que tinha todas as informações lá vinculadas, né, e transformadas em conhecimento, para que a pessoa consiga dar sequência na melhoria contínua, cria-se aí um 9º critério de excelência, que é o guia de autoavaliação, que vai ao encontro da ideia do Senge, da quinta disciplina, do autoaprendizado, da autoavaliação, da autocrítica. Importantíssimo isso. Depois nós vamos entrar na solução de problemas ou tratamento das falhas. Então, vai aparecer aqui algumas ferramentas tradicionais, que é o tal do MASP. E, normalmente, que a gente fala do MASP, o pessoal começa a confundir com o Museu de Arte Moderna. Sim. Tá? Mas não tem nada a ver. É o método de análise e solução de problemas. Então, exato. Isso aí é uma ferramenta que nós vamos ter que entender para conseguir aplicar dentro da organização. Vamos aplicar e nós vamos ver a facilidade que nós vamos ter de estar trazendo os problemas à tona. E quais são os responsáveis, quem serão os responsáveis de estar equacionando essa dificuldade. Depois nós temos aqui uma outra ferramenta, o diagrama de Ishikawa, que é para descobrir também as falhas, é a causa e efeito. Por que está dando esse problema? Quais são as prováveis causas que está acontecendo, que está gerando nisso? Quer dizer, de repente está me faltando dinheiro no fim do mês. Qual é a causa principal? Eu estou ganhando pouco? Eu tenho que aumentar meu ganho? Ou eu tenho que diminuir minhas despesas? Então, o que eu tenho que fazer? Então, na espinha de peixe, eu já vou procurando colocar dentro daquelas condições que são propostas pela ferramenta de estar deslanchando, de estar desenvolvendo. Eu acho que é um ponto importante também, que é uma ferramenta que a gente tem que usar dentro da organização. Sem dúvida. Avalia material, que é a matéria-prima, avalia a mão de obra. As máquinas, avalia toda a parte estrutural que compõe a produção ou o processo principal da empresa. Tem uma outra ferramenta que entra aqui, que é a análise da causa fundamental. Quer dizer, essa aí é aqueles 5 porquês. Então, se você começa como um gestor, você chega numa pessoa e começa a perguntar para ele, quando você chegar no 3º porquê, você já sabe qual é a causa principal. Você já sabe o que aconteceu dentro da empresa. E você vai começar a agir em cima daquilo. Pô, a minha fábrica parou. Por que ela parou? Parou porque a máquina hidráulica quebrou. Por que a máquina hidráulica quebrou? Porque não tem óleo. Não tem óleo. Mas por que não tem óleo? O fornecedor não entregou.
Aí, no final, nós vamos perceber, olha, nós falhamos que nós não pedimos esse óleo para estoque. Quer dizer, é um problema que está gerando uma dificuldade tremenda dentro da organização. Nós vamos perceber que o departamento de compras não comprou porque ninguém avisou a ele que tinha que comprar. Cria-se um indicador. Cria um indicador para monitorar e verificar isso. O nível de estoque baixou, não avisaram compras não comprou, Sim. Estourou, parou fábrica, não atende o pedido, não sai faturamento, pronto. A confusão está armada. O mais importante, professor, de tudo isso é lembrar o pessoal que você não está estabelecendo esses porquês para encontrar culpado. Não, porque muita gente... o problema. Isso, porque a visão míope leva a pessoa que não tem esse contato, né, com a ferramenta a falar, não, eu errei e vão me punir. Não. Está muito além disso. Você já percebeu que errou, a empresa vai criar um indicador e o coletivo, que é o objetivo organizacional, tem o foco principal de qualquer ação. É por aí. Depois, outras duas ferramentas que tem aqui é o FMEA, né, que eles chamam, que é aquela ferramenta que se usa muito na indústria automobilística. Na hora que eu estou preparando um produto, eu faço a primeira amostra e levo para lá com essa ferramenta totalmente produzida, feita, e levo para a empresa, e eles vão fazer a aprovação em cima disso. Eles vão olhar tudo que está lá discriminado e vão me mandar a peça de volta me aprovando. Quer dizer, esse é uma outra ferramenta que vai ter dentro da solução de falhas. Então, no momento que eu mandei, ele foi lá e fez toda a rechecagem, mediu todos os pontos críticos, verificou, devolveu dizendo que está tudo ok, eu vou startar minha produção. A partir de agora, tudo bem. Agora, se ele me disser que tem problemas, eu vou corrigir, mandar de volta, aí ele vai rechecar e aí nós vamos trabalhar tranquilo. Quer dizer, não vai existir falhas. Nós não vamos permitir que existam falhas dentro do circuito. O que parece algo simples, lá atrás, não era tão simples assim quando a gente está falando de indústria, né, mestre? O senhor é o melhor para falar sobre isso. Não era. Era muito complicado. Se eu tinha lá, vamos imaginar, 10 alto-falantes para levar de amostra, eu tinha que fazer 10 F6, né? E eu tinha que estar passando para eles. A cada alto-falante, cada medida, eu tinha que estar fazendo mandando. Às vezes o cara perde, não manda, esquece, e aí esqueceu de ver uma medida. É uma tremenda confusão, mas tem que ser feito. Então, tem que ser montado departamentos para poder cuidar disso e tocar. Uma outra ferramenta muito séria, que está muito envolvido com clientes, é o tal do CRM também. Esse CRM também é um documento importante que ele pode estar me ajudando. O meu cadastro de clientes, aquilo que o cliente compra da organização, aquilo que eu vendi para ele, quer dizer, todas as queixas que ele tem está sendo anotado, está sendo colocado dentro desse CRM. É uma ferramenta também muito útil dentro desse processo. Ótimo. Vamos lá. Outro professor, item que tem... quer só colocar um adendo ali no FMEA? O FMEA é um sistema de controle antifalhas, mas aqui só para deixar o pessoal um pouco mais por dentro da sigla e para buscar também pesquisa na internet, se você colocar FMEA, que é FMEA, que significa Failure Mode and Effects Analysis. E quando você trabalha isso, você traz, como o professor bem falou, e praticou, uma coisa é teoria, outra coisa é prática, você trabalha com esse sistema antifalhas para fazer com que a produção perca o mínimo possível e consiga o máximo de performance para a empresa. Agora, outro item dentro do processo gerencial é o desenvolvimento de novos produtos ou implantação de melhorias e inovações. Nós temos aqui duas ferramentas que uma vai auxiliar a outra, que é o tal do brainstorm, que é aquela chuva de letras. Nós vamos estar dentro de uma sala, nós vamos jogar um problema e todo mundo vai falar o que quiser, e dentro dessa tempestade de ideias, né? E, de repente, nós vamos pegar isso aí, nós estamos marcando dentro de um flip chart, nós estamos colocando todas as ideias, e, de repente, lá no final da reunião, todo mundo terminou de falar,
Vamos pegar lá o cara que normalmente acompanha essas reuniões, é o pessoal de recursos humanos, ele vai estar junto, e aí então ele vai separar e vai escrever num papel quais foram os itens dentro de uma determinada solicitação, quais foram as ideias que o pessoal jogou. E aí, então, vamos fazer uma análise e ver o que realmente daquelas palavras a gente vai conseguir estar trabalhando. E uma outra ferramenta seria o tal do benchmarking, que é utilizado nessa condição. E o benchmarking é coisa simples, é coisa fácil. Você está com uma camisa muito legal, eu quero ter uma. Onde você comprou? Eu estou fazendo um benchmark. Eu estou querendo comprar uma camisa igual à sua. Você me diz onde é? Você dá o endereço, eu vou lá, compro, no dia seguinte eu estou igual. Já consegui fazer um benchmark. E um benchmark também muito importante é naqueles departamentos que eu não tenho muita suficiência, que eu não tenho um departamento muito feliz, muito eficaz, eu vou estar vendo quem tem. E, de repente, eu vou fazer uma visita para essa pessoa. Você não quer vir fazer uma palestra aqui para me ensinar a mexer com o departamento de contas a pagar? Você não quer vir aqui para me ensinar a área de compras, como é que ela deve fazer para conseguir novos fornecedores? Vamos conversar, vamos bater um papo. Quem sabe a gente convida a pessoa, depois a gente vai lá também para dar um relato para ele, e vamos estar vendo quais são as empresas que são benchmark, aquelas empresas que realmente são as melhores. E dentre aquelas empresas melhores, eu vou buscar indicadores dentro dela, para colocar dentro da minha organização. Se eu não consigo, dentro desses indicadores, indicar números que eu sei que funciona, eu vou buscar onde esses dados? Eu vou buscar em quem está trabalhando. Por exemplo, eu tenho que fazer um atendimento público. Tá? Onde que eu vou buscar informação de atendimento? Quanto tempo eu tenho que estar retornando essa informação de volta? Quanto tempo eu estou demorando? Eu vou na Telefônica, alguém de telefone que mexe com isso, que está toda hora atendendo, eu vou num plano de saúde, eu vou em algum lugar que faça um atendimento ao cliente com frequência e ele vai me dar informação. Então, aí eu vou pegar aquele indicador dele e vou dizer, olha, temporariamente eu estou trabalhando com esse indicador da Telefônica e vou estabelecer qual será o meu, qual vai ser o melhor meu. Quem sabe a Telefônica está com um prazo de retorno X, eu estou com um prazo de retorno melhor, eu vou ficar na minha, olha, meu prazo de retorno para cliente é esse. E assim a coisa vai acontecer. É o benchmarking das melhores práticas do mercado. Exatamente. A gestão de qualidade é outro processo gerencial que nós vamos ter também as ferramentas. Por exemplo, norma ISO 9000. É uma ferramenta muito importante que nós temos que estar adaptando dentro da minha organização para ver se tudo aquilo que eu faço é documentado. Se todos aqueles desenhos que eu estou tirando está carimbado, que tem que ir para a pessoa XYZ, e se eu tenho controle disso. Eu tenho controle dessas informações, está indo para quem? Esses desenhos estão saindo daqui, estão indo para que pessoa? Na hora que eu estou mandando um segundo desenho, eu estou indo lá e arrancando o desenho 1 e colocando no lugar, o que eu estou fazendo? Eu estou realmente indo dessa forma? Se não for, eu tenho que estar orientando. Então, eu tenho que estar lendo a norma ISO 9000 e verificar o que ele está fazendo. Ele não está controlando a qualidade do produto. Ele não está vendo se o produto está perfeito. Ele está vendo se as práticas que eu estou utilizando em termos de papelada, ela é correta, se ela está sendo cumprida a rigor. Porque isso aí vai fazer o quê? Na hora que eu estou me comparando com uma outra empresa fora do país, eu estou me comparando com uma empresa fora do estado, de repente, você tem norma ISO 9000? Tem. Então, tá. Eu já sei que o procedimento dele é igual ao meu. Pode mudar o produto, mas o procedimento é exatamente igual ao meu. Então, eu tenho condição de estar conversando tete a tete em cima daquilo que ele faz e daquilo que eu faço, e tentar adaptar. Seis Sigmas é uma outra ferramenta dentro da qualidade importantíssima. Com certeza. A General Electric ela desenvolve toda a organização dela em cima desses 6 sigmas.
tá? Ele treina os funcionários e começa a dar a cor deles, o black yellow, preto, sei lá o quê, te dá uma série de informação, e cada um com a sua responsabilidade. Alguns que vão trabalhar na linha de montagem, alguns que vão estar auxiliando outras pessoas a trabalhar com essa ferramenta. Aí você E vai do assim, Yellow Belt para o Green Belt para o Black Belt, que é o top e a isso, prova de falhas, buscando 100% de aproveitamento no processo. isso, isso. Esse é o ponto. O controle estatístico de processo, que é o CEP, Sim. quer dizer, é aquele que o Ishikawa desenvolve lá atrás e que eu tive que fazer naquela empresa que eu trabalhava. Dos Eu tive que trefilados. montar os trefilados, tive que montar, tive que ensinar as operações fundamentais para os meus funcionários, Sim. o mais, menos, dividir e multiplicar. Além disso, também os serviços de medição. Tive que pegar uma trena e mostrar para ele como é que funcionava uma trena, um calibre, né? E tive que passar para ele a forma, ele teve que aprender. Então, ele conseguia fazer o trabalho sozinho. E, a partir daquele instante, ele podia parar a fábrica, ele tinha autorização para parar a fábrica. E a coisa continuava, e a gente não parava nunca a fábrica, o negócio ia, e com muito mais resultado, né? E você trouxe não só as funções básicas da matemática, mas o senhor trouxe mais conhecimento, mais produtividade, menos desperdício. O senhor multiplicou esse conhecimento na fábrica toda, dividiu em turmas para facilitar o trabalho e multiplicou também os resultados. E dentro do PNQ, esse controle estatístico de processo é função permanente. Sim. Eu tenho que estar constantemente fazendo. Quer dizer, se lá dentro dessa empresa que está lá no PNQ tem o trefilado, tudo bem, então eu estou fazendo um trabalho em cima do trefilado. Mas agora eu quero fazer um trabalho em cima da bobina móvel. Depois eu vou fazer um trabalho em cima do cone, aquele cone de papel. Sim. Depois eu vou fazer em cima da arruela. Quer dizer, eu tenho muita coisa para fazer dentro da organização. Com certeza. Então, o trabalho é contínuo mesmo. Então, a empresa está sempre em busca de melhoria. Por isso que o pessoal também tem que ter uma dedicação 100% dentro da organização. Verdade. Veja a importância desse trabalho dentro de um PNQ, dentro de um projeto PNQ. A padronização, quer dizer, é um outro item importante. Quer dizer, se eu tenho produtos dentro da organização diferentes, eu tenho que ver o que eu posso estar sintetizando, o que eu posso estar padronizando. Quanto mais eu padronizar o trabalho, quanto mais eu tiver padrão de serviços, de produção, ou de papel, de papelada, aquilo que eu puder padronizar vai facilitar o trabalho do pessoal, vai facilitar o trabalho. Então, eu tenho que estar, tudo que eu faço, tentar minimizar na padronização. Muito É o importante standard, isso. né? O É standard o que eles standard. falam. Eu tenho que estar estandartizando. É. Folha de verificação é um outro trabalho. Quando eu vou fazer o FEMEA, eu tenho que estar fazendo uma folha de verificação para cada componente. Para cada componente, eu tenho que pegar aquela folha, eu tenho que descrever qual é o produto, eu tenho que dizer para ele qual é a medida, se vai partir de um blank, se vai partir de uma chapa inteira, o que vai partir. E essa folha de verificação também é obrigada a acompanhar esse processo na hora que eu vou mandar dentro de uma indústria automobilística. Então, eu tenho que ter isso como padrão, como norma. Se eu não for mandar para ninguém, esse material tem que ficar armazenado dentro do meu departamento de controle de qualidade. Cada produto que eu estou fazendo, eu tenho um FIMEA lá para controlar. Deu problema de qualidade na rua, deu problema de qualidade mesmo dentro da fábrica, pega os documentos, vão todo mundo sentar e vamos discutir. Vão ver o que tem que ser feito. Legal. Depois tem um aqui, desdobramento da função qualidade, o QFD. QFD, é verdade. Ele também faz parte de ferramenta que a gente tem que estar buscando. Auditorias de padrão. Eu tenho que ter alguém que vá fazer essa auditagem. Essa auditagem pode estar até com o funcionário. Esse funcionário que eu ensinei ele a fazer conta, a mexer no calibre, quer dizer,
ele está fazendo auditoria também desse material, está fazendo auditoria do padrão que foi estabelecido para ele. Sim, é o Quality Function Deployment. Isso. Eu tenho também a avaliação dos processos 5S. Eu tenho que estar fazendo... Sensacional. Nossa, esse daí, se eu não faço lá na minha mesa, professor, aí já vem o que negócio é esse aí, Minotti? Olha só, cadê o 5S aí na sua mesa? Mas não é só na mesa, não. A gente faz no simples, né? Fazendo brincadeiras e tal. Na Mas o gaveta. 5S é tão importante que você não tem noção de quanta coisa desnecessária que você paga, você aguarda, você faz um monte de coisa. É verdade. E tudo debaixo das mesas, gastando o nosso dinheiro. Quanto é que custa um metro quadrado de aluguel? Nossa. 3 mil, 4 mil reais um metro quadrado? É o que eu estou Sim. pagando às vezes. É. Então, eu tenho que eliminar para poder estar utilizando aquilo. A gente vê muito isso nos insercíveis. De repente, ficou um lote lá sem produzir, eu encostei lá no cantão. Em vez de pegar aquilo lá e tentar vender, já que ainda está no final de utilização, tentar vender com desconto para o cliente que comprou o último lote, passa para frente. Sim. Ou então tentar sucatear, já tira de lá, bota numa área para sucatear. Isso aqui é sucata. E também a sucata custa caro o local lá Poxa vida. o aluguel. E tem um valor muito bom de mercado, diga-se de passagem, hein? Tem. É isso que a gente tem que buscar, tem que ir atrás. E o PNQ... lembrei agora do sucateiro, que você falou lá atrás, que deve ter ficado o pé da vida com o senhor quando o senhor implementou aí o CEP, aí o sucateiro ficou pobre, pô. É? Acabou a fortuna dele. Acabou a fortuna do sucateiro. Pô. Acabou a fortuna. Depois, uma outra ferramenta, a cadeia de valor. Eu tenho que estar conhecendo quem é o meu cliente, o que meu cliente compra e o mais perto possível daquilo que ele vai utilizar. Eu tenho, por outro lado, conhecer todos os meus fornecedores. E conhecendo meus fornecedores, eu sei o que eu preciso pedir para ele e sei que eu posso contar. E tenho que fazer com que ele conheça bem a minha organização. E ele conhecendo bem a minha organização, ele vai estar sempre podendo me ajudar, para que eu consiga receber o produto na melhor condição, na melhor hora. Eu vou produzir dentro da melhor condição minha e vou entregar para o meu cliente já vai vender e vai recomprar produto para mim. Então, isso eu tenho que estar perfeitamente sintonizado com ele. Uma outra coisa muito importante que a gente tinha muito no passado, e nós precisamos mudar isso, nós temos que ser empresas inteligentes para conseguir fazer o ganha-ganha com todo mundo, é a negociação. Antigamente, eu ia comprar algum produto, eu fazia 3 cotações e pau, comprava. E, de repente, aquele cara que estava fazendo e percebeu qual é a minha técnica de negociação, simplesmente ele pegava, esse mês eu vou fazer um preço baixo. E aí ele vai ganhar todo o pedido. E aquele cara que está se ralando e fazendo num preço bom para mim, mas o outro apareceu com preço melhor, eu corto. E, de repente, ele acaba quebrando. E aí eu tenho que comprar daquele cara. Então, as empresas que estão dentro da filosofia PNQ, elas procuram se abraçar, procuram se aliar para ter um bom relacionamento. O estabelecimento de parcerias, né, mestre? As parcerias, as tão ditas parcerias. E dentro dessa condição, eu tenho que estar comprando dele e tenho que estar avisando ele as dificuldades que ele tem, eu tenho que estar ajudando ele a melhorar. Se ele tem algum problema de entrega, eu vou tentar ver, meu caminhão passa aí perto todo dia, eu vou passar e pegar esse material e trazer para cá. Eu estou reduzindo o preço dele, estou melhorando a minha performance para chegar em casa, e assim a coisa começa a acontecer. Por que será que o Japão deu o salto que deu depois da Segunda Guerra até se tornar o país a ser seguido pelo mundo? Por que será? Eles abriram os olhos exatamente para isso, muito antes do que a maioria do planeta, né, mestre? Você vê, uma experiência que eu tive com uma empresa automobilística. Eu tinha que entregar alto-falante para essa empresa. De repente, eu pegava meu caminhão e mandava para lá. Ele ficava praticamente o dia inteiro, um motorista e um ajudante, esperando que eles me abrissem a porta
para entrar. Olha. Com muito custo, nós conseguimos convencer essa indústria automobilística que estava saindo muito caro e que nós teríamos que estar aumentando o nosso preço em função das entregas que a gente estava fazendo para eles. O que eles fizeram? Colocaram um caminhão para fazer a coleta, que é aquele caso do leite que nós vamos buscar na fazenda, o Milk Room. Aí ele colocou um caminhão para passar em todas as fábricas para pegar os estoques. Nós preparávamos o estoque e deixavam pronto. Ele chegava, não perdia tempo. Nós já pegávamos a nossa empilhadeira, colocava em cima do caminhão dele, dava a nota e ele ia embora. Olha. Entrava com uma facilidade, porque ele não ficava em fila nenhuma dentro da indústria automobilística. E facilitou a vida e baixou o custo brutalmente dentro do sistema. E é isso que... A cadeia de suprimentos, né? O efeito dominó positivo da cadeia de suprimentos do Porter, que o senhor citou aí há pouco. Muito importante estar de olho nesse esquema. Outra ferramenta que se usa muito forte dentro da gestão é o fluxograma. Sim. Eu procurava fazer o seguinte: quando eu ia dentro de uma fábrica, eu pegava um funcionário, falava para ele, vamos dar uma passeada na fábrica? Aí eu pegava uma peça. Vamos fazer o seguinte, você me acompanha em toda a produção dessa peça? Lá, primeiro eu vou pegar o blank da produção. Pegamos, legal. Nós fomos buscar onde isso? Fomos buscar na guilhotina. Que a guilhotina cortou, me deu a peça. Legal. Okay. Agora vamos para a primeira operação. Aí o cara foi para lá, andou 50 metros, foi lá e fez o primeiro furo. Foi agora a segunda dobra, onde nós vamos fazer? É lá embaixo. Aí eu peguei de lá, saí para lá e ia desenhando no papel. De repente eu peguei aquela peça e fui fazer um fluxo de o que aconteceu. Aí eu andei um monte de quilômetros atrás daquela peça. Mas, pô, por que eu não ponho uma máquina aqui, outra máquina aqui do lado, outra máquina aqui do lado? Para a gente conseguir ter um fluxo contínuo e conseguir produzir. Vai ter peça que não vai ter jeito. Vai ter peça que eu vou andar circulando, mas a maioria das minhas peças eu vou conseguir fazer num esquema tranquilo e com baixo custo. E assim a coisa começa a se melhorar dentro da empresa. Aí a gente lembra do Henry Ford, conhecidíssimo Ford, que fez isso, né, na Ford Motor Company com a Assembly Line, a linha de montagem com layout específico para que as peças fossem montadas mais rapidamente. Junto com o Taylor, né? O Taylor, que veio antes, é o pai da administração, e o Ford foi lá e deu um improve lá na administração científica. Agora, como é que eu consigo fazer esse fluxograma? Se eu tenho um Pareto na minha mão. É uma outra ferramenta que é utilizada. Por exemplo, eu ia pegar todas as peças que eu queria acompanhar dentro da fábrica, eu ia ver todas as quantidades produzidas em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dezembro, ia colocar num Pareto, ia verificar qual é a que mais produzia, que era o item A, o item B, o item C e o resto. E aí, então, eu ia traçar um plano de trabalho em cima dos itens principais. Eu já estaria ganhando tempo e dinheiro em cima disso. Não adianta deixar na cabeça. Se eu tenho uma ferramenta que me dá toda abertura e me dá toda a informação para a gente poder jogar isso. Então, eu vou usar o Pareto e está resolvido o meu problema. Outra ferramenta. Legal. Muito legal isso aí, né, mestre? Caramba. E outra ferramenta dentro desse... E veja, esse Pareto, deixa eu falar mais um pouco, isso aí me atiça. Fala. É maravilhoso. É maravilhoso. O Pareto é uma ferramenta que te dá a seguinte condição: você entrou numa empresa para ser diretor, para ser gerente da empresa. Aí você tem amizade com o cara lá do CPD, lá do computador. Aí você vai falar com ele, você vai falar, faz um favor para mim, me tira um Pareto em cima das minhas peças de vendas. Tira um Pareto para mim. Tirou. Aí me deu todos os produtos que eu produzo, aqueles que produzem mais, aqueles que produzem menos. Legal. Agora, me dá um outro Pareto dos meus clientes. O maior, o menor. Agora, ok. Aí, o que eu faço? Eu pego aquilo, faço uma análise
e vou dizer lá e peço um outro ainda de matéria-prima. Faz um outro de matéria-prima. Como eu sou diretor da empresa, eu vou lá no meu gerente de compras, De compras, e vou dizer para ele, olha, me marca uma reunião com fulano de tal. Aí o cara de compras vai chegar para você, opa, para aí. Por que você está marcando uma reunião com o cara de compras? Por que você está querendo marcar com o meu fornecedor, o melhor fornecedor? Como é que você sabe que é que se você acabou de entrar aqui? Não, tudo bem, pode marcar com ele que eu quero ir lá falar com ele. Ele é o cara que mais me fornece chapas, eu quero ir lá conversar com o cara, pô. Ele é importante para mim. Eu estou entrando, então eu quero agarrar na mão dele para a gente ir junto. Os produtos que eu faço, quem são os caras que mais consomem? Eu vou lá conversar com ele também. Aí eu falo com o diretor de vendas, com o gerente de vendas, e o gerente de vendas também fica agoniado. Ué, o que você quer fazer lá? Eu preciso ir lá, eu preciso conversar com o cara, eu preciso preparar o campo. Eu falei, não tem que preparar campo, eu quero ir lá. Se você não puder marcar, eu marco. Então, esse Pareto consegue te dar essa condição de você entrar em qualquer organização, você conhecendo essa ferramenta, você não precisa de mais ninguém do teu lado. Você já tem uma visão muito ampla do que está acontecendo numa base histórica. E a primeira vez que eu vi o Pareto foi lá em contabilidade, quando eu aprendi o Basic Active Cost, né, que é o custo baseado em atividades, que é Pareto atrás de Pareto. É aquilo. Então, veja essas ferramentas, aparentemente um monte de ferramentas, mas tudo ferramenta muito prática. Ferramenta que eu tenho condição de virar uma condição dentro de uma empresa. Sem dúvida. Depois do Pareto tem o histograma, que serve para contabilidade. Nós vamos estar preparando as informações e vamos estar analisando, dentro desse histograma, a situação do departamento, situação do local. Depois o diagrama de dispersão, que é outro material utilizado dentro da estatística para te dar as dimensões, o que vai acontecer lá adiante. Então, baseado nos dados que eu tenho, eu estou vendo o crescimento dele dentro da empresa. Então, aí já tem que ter um estatístico dentro da organização para tocar. Depois, nós temos aqui, dentro do processo gerencial, a gestão ambiental, que está dentro do PNQ. Quer dizer, veja, ele está fechando praticamente não, ele está fechando tudo. Tudo que você, dentro da empresa, ele fecha. E ele fecha não com blá, 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 não com conversa. Ele está fechando com ferramentas. Então, cada departamento que se conseguir trabalhar em cima dessas ferramentas, se especializar em cima dessas ferramentas, ele vai estar dando informação séria e vai estar dando os resultados que a empresa busca, os resultados que a empresa tem. E nessa gestão ambiental, ele vai usar o quê? A ISO 14000, para conseguir adequar a empresa no trabalho. Então, eu tenho que ter alguém lá que conheça a ISO 14000, alguém que vá verificar todas as alterações que possivelmente pode ter, os impactos que estão surgindo dentro da empresa, e assim a coisa vai evoluindo, né? Quer dizer, então, esse primeiro ponto era um ponto importantíssimo que eu julguei no momento que a gente está abrindo a caixa preta do PNQ para mostrar para os nossos interessados, aquelas pessoas que estão ouvindo a nossa palestra e que pode, a partir daí, se motivar em estar montando esse plano, tentando desenvolver dentro da organização dele. E trazer a importância também, porque nós falamos aqui de ISO 9000, dos processos, de ISO 14000, que envolve o sistema de qualidade ambiental, com todos os pré-requisitos de impactos que o sistema da empresa, o ecossistema da empresa produz, e ele encerra também com o SA 8000, ou a ISO 18000, que é a responsabilidade social. Então, aí ele vai unir o sistema de gestão integrado e trazer aí para o PNQ as melhores práticas que envolvem o impacto social, o impacto ambiental e o impacto do processo dentro da organização. É fenomenal, né, mestre? Muito. E todo ano, essas cabeças nobres que tem dentro, e cabeças pensantes, que são donos de organizações,
que são pessoal de escola, está sempre se conversando, está sempre se ajustando no sentido de encaixar ou não algo maior. Tudo aquilo que existe lá fora. O primeiro pessoal que está tendo essa informação de novas técnicas é o pessoal do PNQ. Então, eles conseguem trazer essas informações e está todo ano se alterando. Então, por isso que a cada ano é feito um curso, e cada curso que é feito já é colocado todas as novas técnicas, todas as alterações que estão sendo feitas, e sempre tem alguém explicando. Então, veja, aquele que é um avaliador constante, aquele que é uma pessoa que acompanha esses processos constante, todo ano ele é convocado a participar. No primeiro ano ele acaba pagando, mas no segundo ano o próprio PNQ acaba facilitando a vida dele, no sentido de ele é algum membro, alguma coisa, a empresa dele participa do PNQ, paga a sua anuidade, então ele praticamente entra de graça para conseguir olhar e conseguir entender o que alterou. Então, ele constantemente está atualizado. Agora, a gente fazer um curso num ano e depois de 15 anos a gente querer fazer outro, nós vamos ter que readaptar em todas as diferenças. Quer dizer, verdade. Aí já é mais complicado. Então, a gente tem que estar constantemente indo atrás, constantemente buscando informação. Muito então, vamos legal. lá. Então, vamos lá. Esse aí eu acho que foi um ponto altamente importante. Nós temos ainda mais 2 pontos aqui. Vamos tentar agilizar, que isso aqui já é um pouquinho mais prático. Vamos tentar agilizar no sentido de não cansar muito os nossos ouvintes, né? Não tem problema, não tem problema. Vamos em frente. Nós vamos falar agora que tem lá dentro daquela caixa preta um negócio chamado fundamentos. Olha só. Tá? E esses fundamentos é algo que eu tenho que estar presente no sentido de estar norteando a minha cabeça e norteando a cabeça de todos os meus funcionários para que pensem da mesma forma que eu estou pensando. Então, por isso que nós falamos na última apresentação, Sim. aquele fato de a gente não é trabalho só para a empresa de grande porte, pode ser também para a empresa de pequeno porte. O problema da empresa de grande porte é que eu tenho que estar retalhando aquele pessoal ouvinte para estar disseminando essa informação para todos. Então, tem que fazer uma política para passar. Sem dúvida. Então, é a mesma coisa. Agora, na empresa pequena é diferente. Eu já consigo estar explicando cada coisa e o pessoal vai conseguir assimilar muito mais rápido e a gente vai conseguir ter o prêmio muito mais tranquilo. Então, nesses casos de fundamentos, aqui aparece a primeira coisa, pensamento sistêmico. Isso. É o primeiro ponto que a gente tem que estar analisando. E o que é esse tal de pensamento sistêmico? É uma interdependência. Nós vamos verificar que um departamento depende do outro. Um departamento vai fazer uma operação de planejamento. Ele vai passar para compras vai comprar o material. O material chega, ele chega no almoxarifado, passa no controle de qualidade, verificou, está dentro da qualidade, vai para o almoxarifado. Automaticamente, ele acaba avisando o pessoal do PCP. O PCP já tem já tenho condição de estar fazendo esse produto que vendas pediu e que o cliente precisa receber tal dia. Então, a gente já tem uma visão sistêmica, o material chegou, eu já sei com quem startar, e os resultados começam a acontecer nessa condição. Então, aqui ele diz aqui, uma memória que eu deixei aqui somente para a gente fixar, relação de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como o ambiente entre a organização e o ambiente externo. Quer dizer, eu tenho que estar sempre envolvido e percebendo todos os meus stakeholders. Eu tenho que estar percebendo qual é a necessidade do cara de banco conhecer a minha empresa. Por que ele tem que estar ligadão dentro da minha produção? Por que ele tem que saber meu faturamento? Por que ele tem que saber onde eu quero chegar daqui a 1 ano ou 2 anos?
Então, se eu tenho essa visão sistêmica, eu tenho que saber todos os interessados e tenho que estar visando ele. Não adianta eu me fechar em copo e não dizer para ninguém. Então, eu tenho que estar conversando com eles. Eu tenho que estar conversando com o acionista. Pô, mas o acionista, ele empresta dinheiro, deixa ele quieto, pô. Não, mas eu preciso que ele me empreste dinheiro e ele tem que saber como é que eu estou funcionando, sabendo que ele vai ganhar o dividendo dele no dia certo. Por quê? Porque ele sabe que aquele dinheiro que ele me emprestou, eu estou empregando em produção e Sem está dúvida. andando isso aí. Então, aí, na hora que eu precisar mais dinheiro dele, ele vai me emprestar com boa vontade, ele vai tirar o dinheiro da aplicação dele e vai me entregar. Porque para ele tanto faz deixar o dinheiro no banco ou emprestar para mim. Agora, se eu, dentro da minha empresa, eu conseguir fazer um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de lucro do que o banco, eu vou emprestar para a empresa. Exatamente. E para o gerente financeiro é muito melhor pedir do acionista que está lá. Na hora ele já faz o aviso, já manda o Pix, ele já está usando no dia seguinte. Agora, É no banco, tem verdade. que perguntar, o banco tem que pedir documento do pai, da mãe, do avô, para saber se você tem reserva, para poder, na semana que vem, ele te avisar. E ainda, para ele receber essa informação, você tem que gastar dinheiro com ele no restaurante, para tentar convencer o cara para te emprestar dinheiro para a empresa. E você paga o juro, paga tudo para É ele. verdade, é Mas verdade. você tem todo esse caminho para percorrer. É o É legal. compromisso, né? O compromisso com as partes interessadas, né? Advém de uma Exatamente. liderança transformadora. É bem legal. Eu tenho que estar atrás disso. Outro fundamento é o aprendizado organizacional, que nós estávamos falando há pouco lá. Busca o alcance de um novo patamar de conhecimento para a organização por meio de percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento das experiências. Aqui vai estar nas parcerias, né? Nós vamos ter que Exato. estar montando essas parcerias para deslanchar. Outro fundamento, cultura da inovação. Muito importante esse item. Eu tenho que estar criando uma forma que o funcionário não fique melindrado comigo. Ele não fique preocupado comigo. Pô, eu não posso falar nada para o professor Minotti, porque ele vai ficar brabo comigo. Ele vai querer me dar um cheque aí. Não, ele tem que estar perfeitamente tranquilo contigo para ele ter facilidade de te apresentar outras expectativas. Olha, eu tenho essa ideia, que tal? O senhor pode analisar? E aí você vai pegar aquela ideia, ó, meu amigo, não dá certo, essa ideia é sua aqui, já fizemos, não funcionou. Olha, mas vamos refazer? Toca para frente, vamos ver o que acontece. Quer dizer, Verdade. será que a empresa está montando lá uma caixa de sugestão? Será que dentro dessa sugestão tem algum valor pecuniário que pode passar para o funcionário caso dê resultado? Tem empresas que fazem isso, ele coloca lá uma caixinha, você analisou, olhou, de repente você colocou uma sugestão, mandou para o departamento de engenharia dá uma analisada, estabelece, oh, legal, isso aí dá para te dar aí 5 salários. Então, ele já estabelece um plano, vai colocando um salário por mês a mais dentro daquilo que você ganha. Quer dizer, tem gente que fica trabalhando dentro da empresa só procurando sugestão para ganhar mais. Tá? Ele acaba fazendo isso dentro da empresa. É um Então, vamos processo lá. de excelência, tem que ser isso, tem que ter, né? Liderança e constância de propósitos. Atuação dos líderes de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento ininterrupto da cultura de excelência, a promoção de relações de qualidade e a proteção dos interesses das partes envolvidas. Quer dizer, a liderança ela não pode falar uma coisa hoje e amanhã muda. Ela tem que ser firme no propósito. E no momento que ele está firme no propósito, nós vamos fazer isso, o ano que vem, nós estamos no mercado internacional. Tá? Todo mundo, todo dia ele vai falar, ó, não esqueça, o ano que vem. E aí todo o pessoal já está trabalhando em cima disso, dentro daquela formatação que o cara está fazendo. O cara entrou na portaria, ano que vem, novos mercados, e todo mundo está escutando isso, o fornecedor está escutando isso. De repente o fornecedor, pô, peraí, ele vai estar fornecendo no mercado internacional. Será que eu tenho capacidade para conseguir atendê-lo? Será que eu tenho máquinas dentro da minha empresa
para conseguir atendê-lo, para que ele consiga fazer o mercado nacional, o mercado internacional? Para que país ele vai? Será que eu tenho condição de abrir uma filial lá? Então, ele já começa a verificar quais são os propósitos firmes que essa empresa está tendo e ele já começa a enxergar uma possibilidade de ajuda. Para ele Então, acompanhar, né? Se vai acompanhando o processo e ele contagia, né, a cadeia de suprimentos, né? E se eu não falo para a cadeia de suprimentos, ninguém toma providência de nada. E você mesmo e os outros perdem a oportunidade, que alguém vai aproveitar. Ninguém compra uma máquina, ninguém cresce a fábrica, ninguém contrata cliente, não contrata funcionário para trabalhar, ninguém compra um software porque não sabe qual é a reação. De repente, o software é muito caro, eu não vou comprar. Agora, se eu estou dando tranquilidade para ele, que eu vou continuar comprando e vou aumentar e vou mandar para o mercado internacional, Bora! amigo, vai todo mundo junto e o cara vai estar financiando junto. Quando a maré sobe, sobe para todos os barcos, Vai né? mesmo. Orientação por processos é uma Sim. outra visão muito séria que existe dentro do fundamento. Compreensão e segmentação do conjunto das atividades da organização que agregam valor para as partes interessadas. Então, eu tenho que estar sempre melhorando esse processo. Eu tenho que ver lá o input, o output, a transformação e o que eu preciso fazer e quem pode me ajudar no sentido de fazer um deslanche em cima disso. E no momento que eu estou trabalhando com base na orientação por processos, eu tenho definido quem é o dono do processo. E ele vai estar acompanhando esse processo, não importa de que departamento ele vai ser, ele está acompanhando todo aquele processo. E dentro daquela condição, ele é um processo principal dentro da empresa, porque ele traz recursos para a organização. E o departamento de apoio é os departamentos que nós temos hoje aí, que a gente chama de departamento vertical. Isso. É aquele departamento de logística, é aquele departamento financeiro. O departamento tem que arrumar dinheiro para pagar meus funcionários, tem que pagar o fornecedor para chegar material, e o cara do processo tem que pegar todo aquele material e virar para dar mais duplicata para faturamento, para o financeiro. Então, essa é a jogada. Então, as organizações trabalham sempre por essa orientação. Tem que ser uma orientação para o processo. Se eu vou fornecer para uma indústria automobilística, eu faço farol, eu tenho que ter uma linha que tem lá um responsável que vai fazer para a Fiat aquele farol. O outro vai fazer para a GM, o outro vai fazer para a Fiat. E em cada uma eu tenho um dono do processo. E esse dono do processo conhece tanto a minha produção, como conhece também o que está lá na empresa que está comprando. Porque lá na empresa também tem um estoque. E ele está controlando aquele estoque para entrar na linha na hora certa que eles estão pedindo para entrar. E eu estou produzindo aqui para mandar para lá para aumentar aquele estoque para ele conseguir tocar aquela produção dentro daquele momento que ele vai entrar dentro da linha de produção. Quer dizer, existe até uma ligação, né, uma conexão entre cliente e fornecedor. Sim. Que usa o mesmo sistema, o mesmo ERP, e quando começa a acabar o nível do estoque lá, ele já manda um alerta para o fornecedor já começar a produção sem sequer as pessoas se falarem. Ele já te avisa. Tinha a indústria automobilística que mandava uma programação 5 meses antes. E cada mês ele ia diminuindo o tempo. Ele te dava o de 5 meses, depois te dava o de 10 dias. E todo mês ele fazia aquilo. Se o cara que não conhecesse esse processo, quebrava a cara. Ficava todo enrolado para acompanhar. Mas você tem que fazer esse acompanhamento. Porque quando chega lá nos 10 dias, entra gerente, entra o follow-up, entra o gerente, entra o diretor, entra o presidente, entra até o pessoal lá de fora para vir reclamar, porque você não pode parar aquela linha. Se você para aquela linha, com aqueles 5 dias, você para a linha de montagem, o produto vai para o pátio. E o produto indo para o pátio, a recuperação, quem paga é você, fornecedor. Então, vejam a crise que cria. O cara que vai fornecer para uma indústria automobilística a estrutura que ele tem que ter para poder fazer esse acompanhamento, para não dar problema para a empresa dele, que pode, às vezes, vir até quebrar a organização. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento sem esquentamento de cabeça.
Deixa eu ver aqui, eu acho que terminou essa. Acho que o último é geração de valor, né, mestre? Tudo isso que o pensamento sistêmico Eu nos tenho aqui traz. visão de futuro. Ah, visão de futuro e geração de valor. Isso mesmo. Tenho visão de futuro, tem geração de valor. Tem mais alguns aqui. A visão de futuro, compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente externo, no curto e longo prazo, visando a sua perenização. Então, eu tenho que estar comunicando todo mundo, eu tenho que estar vendo o pessoal do entorno, eu tenho que estar melhorando a condição dele. Se está faltando vacina, eu tenho que criar um esquema de vacina. Se está faltando escola, eu tenho que arrumar um esquema de escola, porque esse pessoal automaticamente acaba sendo o meu funcionário. Então, eu tenho que estar vendo esses valores e estar treinando ou não A para visão de conseguir futuro fazer. ela está diretamente vinculada a desenvolvimento sustentável, né? Sim. Geração de valor. Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da organização pelo aumento de valores tangível e intangível, de forma sustentada de todas as partes interessadas. Então, tem que estar criando essa condição, eu tenho que ficar comprando equipamentos, tenho que estar melhorando o meu volume de produção, eu tenho que estar trazendo gente, eu tenho que estar comprando software para realmente deslanchar. Um outro item que eu tenho que estar pensando forte é valorização das pessoas. De que forma que eu estou valorizando essas pessoas? De que forma que eu estou fazendo com que essas pessoas cresçam, que essas pessoas desenvolvam? Então, se eu tenho isso como fundamento, toda admissão de gente eu já estou vendo o que plano de crescimento eu tenho que fazer. Eu já tenho que ver que eu tenho que criar uma linha de ação de crescimento desse funcionário dentro da empresa. Eu tenho que criar um plano de carreira. Eu tenho que criar uma forma para ele deslanchar. E não adianta eu colocar um funcionário e falar, só o mês que vem eu vou te dizer qual é o plano de carreira. O cara já vai entrar, já vai saber o que ele pode fazer de curso para conseguir crescer dentro da organização. Já vai ser fácil para ele isso. Conhecimento sobre cliente e mercado. Muito importante essa ação. Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando a criação de valor de forma sustentada para o cliente e, consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados. Aqui entra aquela satisfação do cliente, entra aquela condição que o Disney passa sempre, que é a satisfação do cliente. Quer dizer, eu estou encantando o cliente, eu encanto o cliente, é aquilo que Disney fazia dentro das organizações dele. Ele se preocupava se ele estava passando dentro das pistas e visse alguma peça quebrada. Automaticamente ele mandava buscar tinta, ele ia lá e retocava, porque ele não sabia quando é que o cliente ia passar de novo para aquela mesma estátua. Então, ele fazia isso e passava isso para todos os funcionários. E todos os funcionários não podiam ver um papel no chão que tinha que se agachar, tinha que pegar e jogar no lixo. Então, é coisa que ele não admitia, de ter um funcionário dentro da pista triste. O funcionário tinha que estar sempre sorrindo. E o funcionário tinha que estar sempre dizendo, posso te ajudar? Precisa de alguma coisa? E tentar entender as pessoas da onde eles vinham. Conseguir entender o perfil das pessoas. Se o cara era brasileiro, se o cara era angolano, se o cara era inglês, o que o cara é, para conseguir conversar na língua dele. Então, ele chegar lá, o que eu posso lhe servir? Então, eu estou falando na língua brasileira, português, eu estou falando no inglês, eu estou falando no qualquer outro tipo de língua que aparecer na minha frente. Então, ele está gerando valor a todo momento. Sim, então é isso aí que ele tinha que estar criando esse valor. Desenvolvimento de parcerias, nós já falamos um pouco. Já. É aquele caso de nós estarmos valorizando o meu fornecedor. No momento que eu estou valorizando o meu fornecedor, o fornecedor está valorizando a minha empresa. E aquele auxílio mútuo está fazendo com que nós dois crescemos. E vamos em frente. Depois está se falando na responsabilidade social. Esse é o último fundamento que está dentro da caixinha preta dentro do PNQ. A responsabilidade social, atuação que
que se define pela relação ética e transparente da organização, com todos os públicos com os quais se relaciona, estando voltado para o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais como parte integrante da estratégia da organização. Quer dizer, altamente profundo essa sustentabilidade. E vira e mexe, eles estão trazendo cursos, estão mostrando para o pessoal como é que atende as pessoas. Nesse caso de desigualdade, como é que eu estou atendendo o pessoal, como é que eu contrato a pessoa, como é que eu deixo ele bem à vontade para conseguir estar se movimentando dentro da organização. Está faltando agora... Que sensacional, hein? Que sensacional, hein? Está faltando agora, mestre, a parte dos critérios. Bora! É a última parte aí. Vamos... Isso aí eu acho que a gente tem condição de tá dando também uma passagem rápida. Então, vamos lá. Quais são os critérios que a gente tem dentro da organização? Aqui, nós temos o critério de liderança, que é o primeiro. Nesse critério liderança, o que ele vai falar? Ele aborda os processos gerenciais relativos à orientação filosófica da organização e controle externo sobre sua direção, ao engajamento pelas lideranças das pessoas e partes interessadas na sua causa e ao controle dos resultados da direção. Esse aí, praticamente, é uma linha mestra para todos os outros critérios, e cada critério ele está adotando uma condição. Então, veja, dentro desse critério liderança, como é que funciona o PNQ? Ele faz um questionário. Nesse ponto, ele está fazendo perguntas em cima de governança corporativa. E dentro da governança corporativa, ele vai ver todos os itens que estão envolvidos dentro da governança e vai estar avaliando um ponto. Ele tem 7 questões que ele faz. E essas 7 questões, eu tenho que entender o que são essas 7 questões e está fazendo um relatório e dizendo o que a empresa faz. E estou preenchendo o meu TCC. Olha só. Isso é na primeira questão. Na segunda questão, também vale 40 pontos. E tem mais 7 questões. Esse aí já vai falar no exercício da liderança e promoção da cultura. Certo. E lá ele faz também 7 questões. O que eu estou fazendo nesses quesitos? Para atingir a cultura da excelência. E aí, na hora que eu faço esse relatório, eu estou colocando no TCC. E depois esse TCC é aquele livrinho que vai lá para o avaliador. Olha só. E o avaliador é aquele que pega o livrinho e vai ver se aquilo que ele está registrando aqui nas 7 questões vale os 40 pontos ou não. Que barato, né? Que conexão, né? E aquele item que tiver dúvida, aí então vai naquela reunião, vai trocar ideias e vai ver se o cara que deu menos me convence para aumentar. E eu que aumentei, eu vou convencer para ver se ele diminui ou aumenta, para ficar padrão. Se não ficar padrão, nós vamos deixar esse ponto separado e vamos ver lá dentro da organização. O que será que ele pratica aí? De repente, nós vamos lá na governança corporativa, vão ver que o cara contrata parente. Contratou parente. Meu, que desespero. Aqui no nosso prédio... Fator crítico de sucesso, não dá. No nosso prédio tem praticamente uma família inteira aqui. Não é mais nepotismo, né? É a família mesmo, ponto e acabou. Quando morre um cara, imagina a confusão. Todos querem ir lá no enterro. E assim vai. Então, aí vai ser analisado esses pontos. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí, somente para a gente não estender muito, que isso aí a gente já está clareando, vai acontecer em estratégias e planos, vai acontecer em clientes,